Amém, queridos. Vamos ter um momento da palavra do Senhor, que será ministrada ao seu coração nesse instante. Eu gostaria de convidar os irmãos para a nossa continuidade no livro de Esther, capítulo de número 4. Na meditação desta noite, lerei todo o capítulo, são poucos versículos, 17 versículos, e nós faremos a leitura para a compreensão de todo o capítulo e a sua aplicação nesta noite. Esther, capítulo de número 4. A palavra do Senhor nos diz assim em Esther, no capítulo de número 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém tinha vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-nas saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu este a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos se te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Senhor, é a tua palavra que está sendo ministrada, que está sendo lida, fale aos nossos corações, através desta história, traga-nos aplicações pelo teu Espírito Santo, que não seja eu a falar de mim mesmo, mas o Senhor, da tua palavra, a todas as pessoas para o alimento nosso. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, reviravoltas são possíveis. E elas começam no interior do nosso coração. Muitas coisas podem mudar da noite para o dia. Muitas coisas podem demorar a mudar. Para isso, é necessário uma reflexão, uma análise daquilo que a sua vida está passando, de onde você está pisando, mas enquanto não chega a essa reflexão na sua vida, reviravoltas não acontecerão. Ou talvez, quem sabe, Deus
na sua providência, coloca alguém na sua vida para falar algumas coisas que serão reflexivas, algumas coisas em que você estará pensando, e assim mudanças podem acontecer no seu coração e você cair em si e voltar para a casa do Pai. É exatamente isso que está acontecendo neste capítulo de número 4. Esther, a grande rainha escolhida diante de tantas outras mulheres que fizeram parte do harém de Assuero, foi escolhida como a esposa de Assuero. E nós vimos hoje pela manhã mesmo, queridos, que o rei Assuero decretou por meio de Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, escolhido por Assuero, para aniquilar todos os judeus, as crianças, os velhos, os moços, todos. E eles teriam 11 meses para fazer isso. E o povo de Suzã, onde habitavam a maior parte do povo judeu, souberam disso, e que daqui a 11 meses eles iriam ser mortos. E agora nós vamos ver essa intercessão, este início desta intercessão de Esther, quanto a este povo. Mas não foi tão simples assim cair a ficha de Esther. Não foi tão simples assim a reviravolta no coração daquela mulher. O capítulo de número 4 nos mostra exatamente a maneira como os judeus reagiram à notícia acerca do decreto de Assuero, incentivado por Amã. É isso que a gente vê no capítulo de número 4 do livro de Esther. E qual foi a reação? Os versículos 1, 2 e 3 nos mostram tudo isso. A gente vê a reação dos próprios judeus, com destaque a figura do primo de Esther, que também poderia ser considerado o seu próprio pai, Mordecai. Ele teve 3 tipos de reações, se você reparou aí. A primeira coisa, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e de cinza. São atitudes culturais, típicas de uma manifestação de tristeza, de grande consternação e até mesmo de luto. A segunda reação de Mordecai foi expressar esta consternação como? Ele não guardou a tristeza para si. O que ele fez? Ele saiu pela cidade, chorando, gritando, mostrando a sua grande tristeza, a sua consternação daquele momento. Ele quer dar publicidade à sua expressão, ele quer dar publicidade ao seu estado de espírito, e ele sai então no meio daquela cidadela de Suzã, chorando, gritando, consternado. E a terceira reação de Mordecai é que ele esforçou para que a sua tristeza chegasse àqueles que são investidos de autoridade, para que possam agir em favor dos judeus. Ele estava procurando um intercessor, para que intercedesse pelo povo judeu, porque até agora nenhuma autoridade, depois do decreto de Assuero, se levantou. Não havia nenhuma defesa para aquele povo, não havia quem intercedesse por aquele povo estava para ser morto, condenado, data marcada, decreto feito, e nada, quando está decretado, nada volta atrás. Mas ele fez isso naquele dia. E ele então vai à porta da casa do rei, coloca-se ali para ser visto, para ser notado. Ele poderia talvez estar dizendo: estou sendo injustiçado, eu e o meu povo, eu preciso ser ouvido pelas autoridades. Mas nós não vemos Mordecai buscando a Deus, não é verdade? Na verdade, o livro de Esther não fala nem sobre Deus em momento nenhum, mas a obra dele está aqui implícita. Perceba, queridos, que por diversas vezes na palavra do Senhor, quando fala de jejum, a palavra de jejum está seguida de oração, ou vice-versa. Mas aqui há apenas um jejum, não há a palavra oração. Talvez, queridos, aqueles judeus estivessem um tanto quanto distante daquilo que realmente era da intimidade com Deus, da revelação de Deus, talvez longe da aliança. Talvez se acostumaram com as riquezas de Suzã, lá na Pérsia, porque eles tinham toda a liberdade de descer para Israel, para Judá, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Era isso que uma grande turma fez com Esdras e Neemias. Esta aqui é a mesma época. Mas um povo resolveu: aqui está tão bom, olha aqui a Pérsia, né? Olha que lugar, vamos ficar por aqui mesmo.
E neste ficar por aqui mesmo, este povo começou a fazer parte daquele mundo, daquele império. E aí você vê a própria rainha Esther, que foi sequestrada com várias outras mulheres para fazerem parte daquele harém do próprio Assuero. Esther é escolhida e ela não leva em consideração nada até então acerca da palavra de Deus. Ela resolve se contaminar, diferentemente de Daniel, como vimos, ela resolve se contaminar com a beleza, com as maquiagens, com a beleza do reino, andar pelos pátios do palácio de uma forma tão bonita, tão singela, e ela está completamente contaminada com aquele mundo fantástico de um império, palácio, rei, trono, mulheres. E ali está Esther. E ainda não ouvimos muita coisa acerca de Deus, mas Deus estava de alguma maneira implícita agindo nessa história. E o que acontece, queridos, é que havia agora uma unidade de espírito entre os judeus que estavam fora do palácio. Estavam lamentando e sabiam que estava por vir e estavam angustiados com o seu futuro. Porque não era assim, isso pode acontecer. Não era talvez, não era um crivo de ansiedade por coisas que talvez não aconteceriam. Vai acontecer. É um decreto. É certo que vai isso acontecer. É importante perceber, queridos, que mostra isso um contraste entre a reação dos judeus que estavam fora do palácio, na cidadela de Suzã, e a judia Esther dentro do palácio do rei Assuero. Observa no versículo de número 4 até o versículo de número 8, que Esther, a grande rainha Esther, que nós muitas vezes temos uma visão muito concretizada, que além da rainha Esther, a Esther, aquela mulher, olha que... Mas aqui ela está fazendo coisas muito erradas, muito equivocadas. A rainha Esther não é tão assim como a gente geralmente costuma ver. Ela está distante do povo, ela está distante dos decretos de Deus, das coisas de Deus, porque ela está se familiarizando com o seu mundo. Ela está se familiarizando com o seu império, a qual agora ela mesma pertence. E o objeto de que Esther reage não é o mesmo objeto que Mordecai e os judeus reagiram. Veja, os judeus estavam reagindo perante o decreto de Amã e de Assuero. A reação de Esther, você vai perceber nos versículos 4 até o versículo número 8, que não é uma reação em detrimento do decreto de Amã e de Assuero de aniquilar os judeus, mas ela está preocupada com as vestimentas de Mordecai à frente do palácio. Ela está preocupada porque aquele homem, o seu próprio primo, considerado como seu próprio pai, que a criou, ele está um bagaço, ele não está bem, ele tem que melhorar essas roupas. Como é que um homem desse pode estar no palácio, pelo amor de Deus, um lugar todo cheio de belezas, de culto, de reverência, agora vem aí meu primo, ai meu Deus, que vergonha. Esther estava preocupada com isso. Mas a gente pode ver esta compaixão, esta piedade para com Mordecai, e ela envia roupas para Mordecai. Ela envia algumas coisas para garantir que ele falasse com ela. Olha, eu vou mandar uma roupa aí através do eunuco, o Ataquim, para que mande roupa para você e você pode entrar aí e a gente conversa. Porque do jeito que você está, não dá para a gente conversar, não. Bom, esta era a preocupação de Esther, as suas roupas. Mas no versículo de número 5, a gente começa a ficar perplexo diante do que Esther falou e fez. Versículo 5 fala assim: Esther chamou o Ataque, um dos eunucos do rei, que este lidera para servir, e ordenou que fosse a Mordecai. Então ele começou a ser este garoto aí de conversa, de diálogo. Para quê? Para saber o que era aquilo e o seu motivo. Os irmãos estão percebendo alguma coisa errada? Porque houve um decreto do seu próprio marido, do seu próprio primeiro-ministro, ela dentro de casa, ela conversando com o rei Assuero, ela ali para cima ou para baixo, no meio daquele palácio, ela está completamente alienada aos acontecimentos com os judeus,
alienada com os decretos do seu próprio marido, alienada com tudo que está acontecendo. Por quê? Porque ela está fantasiada naquele império. O império tomou conta do coração de Esther, o mundo tomou conta do coração dela, assim como o mundo tem tomado conta do coração de várias pessoas, e que estas pessoas se tornam mais cedo ou mais tarde, em menos ou mais intensidade, alienados à aliança de Deus, do compromisso com Deus, alienados, longe, distante da intimidade com o Senhor, porque o mundo fascinou. Esse mundo que parece ser generoso, mas é um mundo grosso, é um mundo de derrota, é um mundo que vai puxar o seu tapete, mas você fica fascinado pelas coisas do mundo, pela beleza que encanta, pela ciência que encanta, pelas filosofias da vida que encantam, pelos princípios que encantam, e você completamente alienado das coisas de Deus para a sua vida. Quanto de alienação você tem tido na sua vida em relação àquilo que você pode ter para com o Senhor, em intimidade, em profundo relacionamento? Quanto de alienação você tem tido? É o que aconteceu com Esther, porque ela queria saber o que era aquilo e o seu motivo. Tenha dó, Esther, tenha dó, não é possível que você não está sabendo de nada. Era exatamente isso, estava alienada. Mas por algumas razões que a gente pode ver aqui. Talvez porque não tivesse muito tempo de saber dessas coisas, porque ela estava se embelezando, afinal de contas era o que contava. Talvez pudesse ter notícias ruins naquele lugar, com pessoas com pano de saco, não podia entrar no seu palácio, então ela se manteve distante de todas estas reações. Talvez um povo sem importância mais para Esther, porque ela entrou ali e foi escolhida como esposa do rei Assuero, mas ela não disse de onde ela era, porque se ela dissesse, talvez a beleza não fosse tão grande assim. Então, por causa deste povo sem importância, do próprio povo dela, ela era judia, fazia parte da cidadela de Suzã, mas ela dentro do império, ela se calou, ela não se identificava como povo de Deus, como alguém que fazia parte do povo da aliança. Ela ficou calada, o mundo a fascinou, o império a fascinou, e agora está alienada do povo de Deus, porque é um povo sem importância para ela. Andar nos corredores agora é mais importante, está sendo elevada e reconsiderada, e tendo os seus próprios cultos a ela, porque ela era a esposa escolhida diante de diversas mulheres como esposa do rei Assuero. Qual a importância que eu vou dar para esse povo, pelo amor de Deus? Aí chega alguém lá, um Zé Mané, vestido de pano de saco em frente ao meu palácio. O que está acontecendo? Completamente alienada. Identificação com o reino do mundo. Isso nos ensina sobre algo que acontece conosco, queridos, quando nós nos identificamos com o reino deste mundo, mais do que nos identificamos com o reino de Deus. Nos distanciamos do povo de Deus e estamos desatualizados acerca dos interesses de Deus para a sua própria vida, para a nossa própria vida como igreja, e estamos nos tornando cada vez mais longe da palavra de Deus, porque este mundo nos faz ficar alienados, este mundo nos faz ficar longe da palavra de Deus, e ler a palavra de Deus hoje é um peso. Não tenho tempo, é correria, não tenho mais intimidade, não oro mais ao Senhor, porque aqui onde eu estou já está bom demais, o que eu quero da minha vida mais? É isso que acontece conosco. Não firmamos os pés na nossa identidade diante do mundo. E aos poucos os interesses acerca de Deus vão perdendo a importância para nós, e os nossos interesses são colocados no seu lugar. Só um minutinho, queridos. Vamos olhar as palavras, né? Meus irmãos, Esther então envia um mensageiro, ataque. E a ignorância de Esther não demora muito tempo. Agora, o que acontece é que Mordecai, ele está bem informado de toda a situação que está acontecendo.
Ele conta para o emissário de Ester o ataque, ele conta sobre o valor em detalhes que o próprio Amã havia prometido pagar aos cofres do rei, e no verso de número 8, Mordecai entrega inclusive uma cópia, porque os correios foram em toda a cidadela de Suzã e em todas as províncias, para, como algo impresso, mostrar o decreto que dentro de alguns meses os judeus seriam aniquilados. E Mordecai pega este papel, este impresso, né, naquela época, e entrega também para ataque. Mordecai era um homem bem informado, inclusive você vai perceber que a sua informação foi suficiente para livrar a vida do próprio Assuero, lá no capítulo de número 2. Ele conta tudo agora com o objetivo para ataque. Qual era o alvo de Mordecai? A fim de que Ester fosse ao rei. Era isso. Ester, vai lá no Assuero. Você é a esposa dele, você é a escolhida dele, ele vai te ouvir. Mas, a início, Ester reluta contra esta recomendação e oferece 2 razões para não ir ao rei. A primeira razão de Ester é uma razão legal. Olha o versículo de número 11. Todos os servos do rei e das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salve se o rei estender a ele o cetro de ouro para que viva. Esta é a primeira razão, é uma razão legal. Ninguém chega diante do rei sem ser convidado, tem que agendar. Ninguém chega diante do rei de uma hora para outra, vestido de pano de saco, chorando, tremendo, nervoso, e vai lá assistir à presença do rei, a não ser que o rei estica o seu cetro e toca ali naquele cetro com um ar de misericórdia. Do contrário, é morte. Ninguém entra na presença do rei, é morte. Ninguém pode entrar na presença daquele que comanda este império, porque é um pecador, porque é um homem judeu, é um homem que vai ser aniquilado. Então, só se ele estender o cetro. Do contrário, é morte. A segunda coisa que ela apresenta, também está neste versículo de número 11, no finalzinho, que fala assim: e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Tem 30 dias, tem um mês que Ester não é convidada pelo seu marido a se deitar com ele. Tem um mês que Ester não fala um A com o seu próprio marido. Você já imaginou que inferno? Esse mundo parece ser bonito demais, tem as suas belezas, mas tem o seu preço. Tem o seu preço. Tem as suas consequências. E Ester está há mais de 30 dias. A razão situacional. Certamente, não aconteceria nada demais até então. Ester estaria falando assim: Mordecai, meu primo, sinto muito. Não tem jeito. Já ouviu falar essa frase por aí fora? Não tem jeito. Eu estou mais de 30 dias sem ver meu marido. Pensa, eu estou aqui numa situação que não tem como a gente chegar para ele e falar sobre isso. Não tem jeito. Não tem jeito não. Ah, meus irmãos. Agora vem Mordecai. E Mordecai, no versículo de número 13, até o versículo de número 14, ele fala para a gente algumas coisas aqui muito importantes, que eu quero que você preste muita atenção. Mordecai dá um choque de realidade em Ester. Um choque de realidade que você e que eu precisamos ter sempre, porque não estamos levando as coisas de Deus a sério. Porque não estamos vendo as coisas de Deus da forma como deveríamos ver, praticar e honrar ao nome do nosso Deus. E estamos fascinados com este mundo. Mordecai, então, chega no versículo de número 13, em primeiro lugar, ele faz uma ameaça a Ester. Então, ele disse a Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Essa aqui foi na testa já, né? Ester, você sabe de que povo você é. Não pensa que só você vai escapar.
Não pensa que você, sendo a rainha, a riquinha, a melhor, a fulana, a cicrana, a tal, você não vai escapar não, minha filha. Você é uma judia, lembre-se de onde você é, lembre-se da sua raiz. Você acha que você vai ser a única em todo esta cidadela a escapar? Mas não vai mesmo. Uma hora, um dia, a casa vai ruir. Uma hora, um dia, este império que você acha ser um império generoso demais, bom demais, bonito demais, com todas as suas ciências, com todas as suas riquezas, com todas as suas filosofias, os seus princípios que você está amando aí, um dia a casa vai cair para você e você não será a única a preservar-se com vida. Meus irmãos, não pense que você escapará de tão grande morte, porque você é a fulana de tal, porque você é a cicrana de tal. Não pense você. Você não escapará, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exclusão, não há exceção. A segunda coisa, então a gente vê o Mordecai dizendo: não acredite nas benesses do império, não acredite que você ficará livre porque você está nos corredores do palácio. Quando eles descobrirem a sua nacionalidade, tenha certeza, Esther, tenha certeza, você também será executada. Você está lidando com um império que parece bonzinho, mas no final das contas é um império cruel. Segunda coisa que Mordecai manda falar para Esther por meio de ataque, preste bem atenção, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Uai, de onde é que Mordecai tirou isso? De outra parte haverá o quê? Livramento, socorro. Meus irmãos, o que vemos aqui? Mordecai está dizendo: Esther, este povo não será exterminado, viu? Mas como é que ele sabia disso? Meus irmãos, é o primeiro momento no livro de Esther que sobe aqui o cheiro agradável da teologia, do pacto, da aliança, da fidelidade do Senhor, pela primeira vez. E Mordecai levanta, ele traz isso à tona, ele está reconhecendo de uma tal maneira a doutrina da soberania de Deus, ele está trazendo à memória as promessas de Deus feitas ao seu povo, a Abraão, a Moisés e a todos os seus antigos, mas ele quer que Esther saiba que ela não tem muita escolha, ela estava numa encruzilhada em que a fidelidade dela estava sendo exigida no reino de Deus. E Mordecai, de uma certa forma, entendeu que Deus era o seu socorro, que Deus era o livramento do teu povo, mas não excluiu a responsabilidade de Esther, porque o reino de Deus clama pela fidelidade de Esther, clama pela fidelidade de todos os seus membros, porque fazemos parte do povo da aliança. Então ela escolheria, ou ela teria problemas com o seu maridinho, riquinho, o rei, ou ela teria problemas com o próprio Deus. Com quem que você quer ter problema? Qual seria a sua escolha? Terceira coisa que Mordecai fala para Esther foi um questionamento reflexivo. Mordecai termina essa mensagem com este questionamento no finalzinho do versículo 14, que ele fala assim: e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Olha o pensamento desse homem. Olha como que esse homem montou toda a história agora, desde quando Vasti foi expulsa do reino, a esposa de Assuero, desde quando Assuero ficou numa crise, enraivecido diante dos seus próprios súditos e reis e príncipes, desde quando aconteceu aquela manada de sequestro de todas as mulheres, porque tem muitas pessoas que acham que foi um concurso de beleza, né? Não foi não, queridos. Foi um sequestro que o governo ordenou para que todas as mulheres estivessem perante o rei e o rei escolhesse a mais bonita, a mais linda. E Esther foi escolhida a mais bonita, a mais linda para ser esposa do Assuero, e o reino em crise, mas ao mesmo tempo em paz com todas as suas províncias, conquistando terras. Mas o fato é que
agora. Mordecai consegue fazer a montagem daquilo que nós muitas vezes não conseguimos fazer. Já viu a história daquele que faz o tapeceiro, que faz tudo ali, né? Tem até aquela música que muitos conhecem. E quando você olha por trás assim, você fala, que negócio terrível, né? É linho para cá, é linho para lá. Mas quando você vira, você vê uma linda imagem, uma arte maravilhosa. Era isso que Mordecai conseguiu fazer, coisas que nós não conseguimos muitas vezes refletir. Mordecai está dizendo assim, quem sabe não foi exatamente por causa do que isso estava para acontecer, que você foi elevado à rainha. Olha só, fantástico isso aqui de Mordecai. Meus irmãos, Mordecai estava dizendo, você acha que você foi colocado aí por acaso? Você acha que chegou nessa posição sozinha? Sim, pode ter chegado a essa posição por caminhos tortuosos. Mas isso não significa que a mão de Deus não estava por trás das circunstâncias, guiando as coisas e guiando você. Meus irmãos, não importa onde você chegou até hoje, mesmo que seja por caminhos tortuosos, você pode ter certeza que Deus não perdeu o controle da sua vida. Que Deus tem propósitos abençoadores na sua vida. Há muitas pessoas sentindo-se culpadas do seu passado e pensando assim, hoje eu estou aqui por causa daquele pecado do passado. Meus queridos, Deus o perdoou, Deus o lavou, Deus já o abençoou. Pode retirar esta culpa do seu coração se você o confessou. Mas o fato é o seguinte, que você está hoje é porque Deus ordenou, deseja, quer que você esteja ali. Então, quem sabe, não é por isso que você passou por tudo isso, mas nunca esqueça de que a mão de Deus está agindo na sua vida hoje. Talvez seja por isso que você está onde esteja, porque Deus tem propósitos na sua vida, diante do decreto dEle, diante da vontade dEle, diante da soberania dele, e ele faz coisas assim. É só você lembrar da vida de José, um clássico nessa questão. Como que ele foi humilhado pelos seus irmãos e chegou aonde está depois de tanto tempo, porque Deus tinha propósito. Não justifica o seu pecado, não justifica o seu erro, a sua infidelidade, mas de fato Deus pode estar agindo apesar das circunstâncias, porque Deus não depende das circunstâncias, e graças a Deus por isso. Meus irmãos, o que vemos aqui é que Mordecai é um tipo de Cristo. Mordecai é um verdadeiro tipo de Cristo, um profeta, um maravilhoso conselheiro. Ele colocou aqui palavra certa, na hora certa, de maneira correta, e ele quem convence a Esther que ela não podia mais viver nas sombras entre dois mundos. Ela precisava escolher um ou outro. Valorizar a sua fé e negar a sua identidade, acreditando que o império a protegia, ou revelava sua identidade e arriscava sua vida para salvar o povo e a si mesmo. E aquela jovem, então, teve o seu coração fascinado com as coisas da Pérsia, teve coragem de responder de maneira fiel a Deus. Graças a Deus por isso. Deus, querido, vai lá, naquele meio, naquela mente cega, naquela mente cicatrizada, naquela mente insensível, naquela mente cheia de coisas deste mundo, daquela fascinação pelo mundo, e faz uma reviravolta na vida daquela pessoa. Esse é o nosso Deus. E mudou agora toda a história. O livro de Esther começa a mudar, começa a ganhar mais amplitude. Começamos a ver Deus implicitamente e começamos a ver a sua grande obra acontecendo. E o que Esther escolhe? Versículo de número 15. Que diz assim: então disse Esther que respondesse a Mordecai: então tá, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Olha o que Mordecai conseguiu fazer com aquela que estava cega, insensível, amando o seu mundo. É um tipo de Cristo. É a manifestação do próprio Cristo nos convencendo do pecado, de onde nós estávamos. Queridos, ela então assume a sua postura de autoridade. Manda todo mundo jejuar.
manda todo mundo agora jejuar, que eu e as minhas servas aqui no palácio, nós também jejuaremos. É a busca pelo Senhor, é a busca de alguma coisa que estava por vir, que as coisas não estavam nas mãos dela, o controle não estava em suas mãos. O que ela prefere aqui, queridos, é que o que chamou a atenção de Ester perante o rei Assuero foi a sua beleza, não é isso? E agora ela prefere ficar de jejum. Ela poderia ter pensado assim: já que eu vou ter com meu marido, com o rei Assuero, eu vou comer as melhores comidas, eu vou me tratar bem para me chegar diante dele. Mas não foi isso que ela fez. Ela preferiu ficar de jejum, ela preferiu não comer nada e se apresentar ao rei da maneira que fosse possível para interceder pelo povo. Ela não está mais importando com a sua beleza, com as suas maquiagens, nem com o seu corpo. Ela preferiu jejuar, porque houve uma busca da presença de Deus, que ficou à frente de tudo aquilo que a fascinava no império. E ela diz no versículo de número 16, a disposição em obedecer ao Senhor, ainda que fosse contra a lei. Olha a posição desta mulher, ainda que fosse contra a lei. E a gente pode ver, queridos, que ela está então disposta a obedecer ao Senhor, ainda que custe a sua própria vida. Queridos, para encerrarmos este capítulo, eu quero fazer aqui um rápido paralelo entre as situações dos judeus que habitavam na Pérsia e a nossa condição espiritual. Nós também tínhamos uma sentença de morte. O salário do pecado é a morte. Certamente morrerás. A morte virá. O inferno é o que nós merecemos. Nós temos uma sentença de morte contra nós. Como eles, nós não tínhamos acesso ao trono para clamar por misericórdia. Não tínhamos. Nós precisávamos de um intermediador, aquele que intercedesse perante o rei por nós, mas nós não tínhamos absolutamente ninguém que fizesse isso. As Escrituras nos mostram que o mediador nos foi dado. Não um mediador imperfeito. Ele não relutou, mas desde o início se identificou conosco, este mediador. Assumiu a forma de servo, viveu como um de nós, entrou angustiado no jardim de Getsêmani. Ele não estava mais apenas arriscando a sua vida, mas entregando a sua própria vida. Para Ester, perecer seria uma possibilidade que não se concretizou. Mas para Jesus, o perecer era uma certeza. E ele não voltou atrás. Foi ultrajado, cuspido, humilhado, ferido, foi morto naquela cruz. Sofreu o inferno em nosso lugar, porque era isso que nós merecíamos mesmo. Nós somos aquele povo que merecia a morte mesmo. E Satanás, o reino deste mundo, o império deste mundo, quer que nós sejamos aniquilados. E olha, queridos, nós merecemos isso mesmo, mas nós temos um intercessor, e esse intercessor morreu por nós, em nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia. Depois entrou na presença do Pai, entrou na presença do Rei, digno, fortalecido, e intercede por nós. Cristo é o nosso intercessor perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, queridos, enquanto há dificuldades aqui, Jesus ora, intercede por nós lá. Enquanto enfrentamos lutas aqui, o grande supremo intercessor intercede por nós lá. Enquanto temos tentações aqui, o grande intercessor intercede por nós lá. Lá ele não está sozinho também, mas acompanhado, é claro, de todos os santos glorificados, de todos aqueles que passaram por circunstâncias semelhantes, através ou por meio ou para os quais ele também intercedeu. Jesus é o nosso intercessor. E foi Jesus quem nos pega pela mão. É Jesus quem chega para nós e fala ao nosso coração: você vai perecer. O reino deste mundo não pensa que você vai escapar. Você viu o que aconteceu no capítulo de número 1 de Ester. Você viu o que aconteceu no capítulo de número 2 de Ester. Você não vai escapar, não. Você não vai escapar. É isso que Jesus Cristo fala para você nesta noite. Mas Jesus Cristo, Ele intercedeu por você.
não apenas uma possibilidade de perecimento, mas a certeza da morte, mas isso Ele fez em nosso lugar, intercedendo por nós, e é isso que o capítulo número 4 de Esther quer nos mostrar. Por isso, queridos, tenhamos no nosso coração o compromisso de fato, real, com o reino de Deus, com a aliança de Deus, com aquilo para o qual você foi chamado. Queridos, não deixe essa chama apagar no seu coração. Queridos irmãos, preste bem atenção nisso. Não deixe com que a fascinação deste mundo venha cegar a sua mente, venha cegar o seu coração. E quando você olha, de repente você está fazendo as coisas do mundo, de repente você está fazendo as coisas para a sua glória, de repente você esqueceu do pacto do Senhor, de repente você esqueceu do povo do Senhor e está completamente alienado para com as coisas de Deus. E você hoje precisa ouvir a mensagem que Mordecai deixou aqui para Esther. Você precisa ouvir a mensagem que o próprio Cristo Jesus, Ele como intercessor, nos trouxe a nós. Você vai perecer, mas você pode ficar sabendo que eu estou intercedendo por você. Você é meu. Eu te chamei. Por isso hoje nós podemos participar da Santa Ceia, queridos. Porque você pertence a Deus. Mas se volte para o Senhor. Que haja uma reviravolta na sua vida. E quando essa reviravolta acontecer, caia em si. Volte-se para a casa do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Porque o mundo te fascinou. Esther, a filha pródiga, que um dia voltou à presença de Deus, se humilhando, dizendo: se perecer, pereci. Há muitos trabalhadores na casa do meu pai, eu aqui morro de fome. Se perecer, pereci. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Mas ao chegar lá, a Esther viu que ela foi amada. E mais à frente, se você ler o livro de Esther, você vai perceber como Deus agiu na vida de Esther e age na vida daqueles que obedecem de fato ao Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pelo livro de Esther. Obrigado por esta história que é a nossa história de redenção aqui neste livro. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela intercessão de Cristo em nosso favor. Senhor Deus, não deixe com que as coisas deste mundo nos fascinem, por nada, absolutamente nada. Nós somos, ó Deus, porque viemos de lá, nós somos muitas vezes levados a pensar como o mundo, a fazer como o mundo, a ter, ó Deus, a sermos enganados pelo mundo. Senhor, tem misericórdia, vem nos resgatar, que essas palavras de Mordecai possam preencher o nosso coração para uma reflexão profunda da nossa alma, da nossa vida, e saber que a qualquer momento este mundo vai puxar o nosso tapete. Este mundo não é generoso, este mundo é mau, Senhor. Este mundo é cruel. Livra-nos, para que possamos estar na Tua doce presença, livres da morte eterna, do decreto da nossa morte. Abençoe o Teu povo, dá-nos santidade, dá-nos forças, dá-nos fidelidade ao Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.